Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Estamos aqui, Marcelo Paes Barreto. Com certeza absoluta, hoje podemos, com os pés no chão, falar para os senhores, declarar, fora do estudo, fora do conhecimento da verdade, ninguém consegue ser feliz. A felicidade é exatamente seguirmos os ensinamentos de quem nos criou, Deus. Deus nos deu todo o material para estudarmos, nos conscientizarmos da matéria estudada e termos a coragem, o livre-arbítrio, a fé raciocinada para saber seguir sempre o caminho do bem, praticando o bem, praticando de forma positiva o bem. Vejam uma lição do espírito Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco, do livro Seja Feliz Hoje. Diz ela na abertura: para onde se volte o ser humano, sempre defrontará desafios que fazem parte do processo evolutivo. A luta é, portanto, o clima de segurança para o encontro com a plenitude. Deus fez tudo certinho e dá a cada filho as faculdades, os instrumentos para trabalhar, edificando o caminho do bem pelos seus próprios esforços. O trabalho de pensar, de estudar, de assimilar os ensinos, de ter coragem de praticar primeiro em si, amando a si e a todos os seus irmãos, transformando esse planeta num ambiente humano, ou seja, de irmãos que se respeitam reciprocamente, que se amam. Dias há, porém, a luta é, portanto, um clima de segurança para o encontro com a plenitude. Lutar. Se você é um xingador, só usa palavrões, a luta é sua. É você que vai ter que lutar intimamente para mudar o seu modo de pensar, de agir e de se expressar. Se você só faz maldade com os animais, é você que tem que trabalhar para ser respeitador dos animais. E assim por diante. Se você se sente sujo, limpe o seu corpo tomando banho, usando do material que é necessário para o seu corpo ficar limpo. É você que vai trabalhar. Assim também intimamente, no seu interior. Cabe a você lavar o vaso da alma e aí plantar as sementes do conhecimento da verdade. Só assim você vai conseguir iniciar o caminho da paz segura, juridicamente segura, porque é embasada nas leis de Deus. Dias há, porém, que se fazem mais difíceis de serem enfrentados do que outros. Tem-se a impressão de que todas as questões perturbadoras juntaram-se para impedir que se repouse do cansaço ou que se experimente harmonia. Quando menos se espera,
surgem problemas não imaginados, criando situações embaraçosas e perturbadoras. Por mais que haja empenho para a sua solução, mais complicados se apresentam, dando lugar ao desânimo ou à revolta, a depender do estado emocional de cada um. Nessas ocasiões, quase sempre, o desespero se assenhoreia das energias e o destrambelho psicológico toma conta da conduta. São os momentos difíceis da caminhada. Se nós não tivermos a base do estudo, a base do conhecimento, da fé raciocinada, nos destrambelhamos. Vamos iniciar o processo de nervosismo, de ansiedade, de perturbações mentais, de brigas e de intolerâncias, chegando a doenças gravíssimas, até o desespero do suicídio. Tudo por falta de estudo, de conhecimento, de limpeza do vaso da alma e de semeadura aqui dentro das lições corretas de quem nos criou. Noutras circunstâncias, experimenta-se um estado de solidão que aturde, como se todos os amigos estivessem distanciados, ou se houvessem sofrido estranha transformação que assusta. Eu sei o que é a solidão. Às vezes ficamos um ano sem receber um telefonema, sem receber um abraço, sem receber uma mensagem de amizade, sem ninguém querer saber como estamos na saúde ou na paz. A solidão é dura, mas também ela tem um fundo de luz maravilhoso, porque nos ensina a nos conhecer melhor, a tratar de nós melhor, a estudar com mais serenidade e a seguir os caminhos de quem nos criou, Deus, através das lições do Mestre dos Mestres, Jesus Cristo. Há ocasiões em que a segurança econômica oscila, a afetividade escasseia e tem-se a impressão de total indiferença dos céus às necessidades urgentes da terra. Todos esses e outros mais são fenômenos naturais do educandário terrestre. Convidando ao desenvolvimento das faculdades intelecto-morais, construindo o autoaprimoramento, nos amando, nos respeitando, aprendendo a sermos tolerantes conosco, pacientes, educados, para exatamente experimentar essas virtudes com todos os nossos irmãos. É aí que estaremos semeando a paz verdadeira. Quando fores visitados por qualquer uma dessas ocorrências inevitáveis, não te deixes surpreender, nem te permita ser arrastados pelo desânimo ou pela perda da fé, porquanto será percorrendo os seus caminhos que disporás de resistências e lucidez para as equacionar uma a uma. É aí que entra o Evangelho segundo o Espiritismo. Nos seus 28 capítulos, nos seus 3.000 itens a serem estudados, com a ajuda desses ensinamentos trazidos por Jesus, com a colaboração da doutrina espírita, o Consolador prometido, explicando tudo o que está acontecendo, é que nós poderemos ter a tranquilidade de estudante para continuar estudando, passando de ano de forma segura,
seguindo as leis, obedecendo às normas e construindo um futuro de dignidade. É aí que começa a felicidade, quando nos tornamos cumpridores dos deveres, das obrigações e dos ensinamentos primordiais de Jesus, o orientador enviado por Deus para todos nós em qualquer época da vida. Invariavelmente as pessoas pensam que a crença religiosa deve ser utilizada como um recurso milagroso. É uma pena. A maioria dos espiritistas estão pensando nisso. Só querem um sensacionalismo mediúnico. Só querem falar de temas que não tem nada a ver com a reforma íntima, com a reforma moral, com a felicidade. É um absurdo o que estão fazendo com as religiões. Pessoas pensam que a crença religiosa deve ser utilizada como um recurso milagroso para a solução das dificuldades iluminativas da existência física. Trata-se de um equívoco. Trata-se de um equívoco. Porquanto a sua é a função equilibradora diante das questões que perturbam a mente e abalam os sentimentos. Meus discípulos serão conhecidos por estudarem os meus ensinamentos, por cumprirem as minhas diretrizes. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, porque terão o evangelho na ponta da língua e estarão sempre praticando os ensinos de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé, neste caso, é uma âncora de segurança do navio existencial, mantendo-o no porto seguro. Indispensável que aquele que se vincula a qualquer doutrina religiosa conscientize-se de que a sua deve ser uma fé raciocinada. Ninguém consegue fazer caridade sem antes estudar os ensinos, as diretrizes trazidas por Jesus e pelos espíritos superiores e por Allan Kardec nas obras básicas da doutrina espírita. Indispensável que aquele que se vincula a qualquer doutrina religiosa conscientize de que a sua deve ser uma fé raciocinada. Antes de praticar qualquer pensamento, antes de praticar qualquer ação, ele vai pensar e, se precisar, vai consultar os livros seguros para melhor se orientar na caminhada que é dele própria e que é ele que vai ser o responsável pelo acerto ou pelo desmando ou pelos erros que ele praticar, na qual não existem lugares para magias ou superstições, fantasias ou fenômenos sobrenaturais, milagres de ocasião e de preferência divina. Tem gente agora lançando um livro mediúnico aqui no Espírito Santo que é animismo puro. Para que mais um livro? Por que não ler mais uma vez o Evangelho, o Livro dos Espíritos? Por que não ler mais uma vez as obras psicológicas de Joana de Ângeles pela psicografia de Divaldo Franco? Por que não ler os livros de Emmanuel pela psicografia de Francisco Cândido Xavier? Nós não estamos precisando de mais histórias, de mais fanatismo e de mais animismo. Não estamos. O papel fundamental que desempenha é esclarecer o crente a respeito de
como comportar-se nas situações de testemunho ou naturais de dor, encontrando diretrizes válidas para prosseguir na trilha do bem, com os olhos, porém, no foco maior, que é a sua imortalidade. É aí, meus amigos, meus irmãos, meus senhores, minhas senhoras, que está o caminho da felicidade. É aí. Nós não podemos mais perder tempo, porque cada um de nós fica aqui durante um período. Ele tem o início com o nascimento, mas tem toda uma programação que já foi feita no mundo espiritual e que ele deve cumprir a partir do nascimento. Ele vai conviver com os pais, com os irmãos, ele vai ter que estudar muito, vai ter que enfrentar dores, sofrimentos, expiações, provas, provações, exatamente para que ele tenha instrumento pedagógico para se corrigir no tempo correto e, fazendo as correções, poder se enquadrar nas leis de Deus e começar a caminhada retificando os erros, ressarcindo os danos causados aos seus irmãos e ao mundo, e preparando a felicidade futura, a felicidade de consciência tranquila, de um dever bem cumprido, das obrigações bem colocadas, bem realizadas, do respeito a si e ao próximo, do respeito às leis naturais, do respeito ao mundo. É assim, estudando, que ele começa a se tornar um bem-aventurado. É aí que ele começa aquela etapa de poder chegar ao último degrau das bem-aventuranças, o pacificador. Porque aí ele já se pacifica por dentro e ajuda a pacificar o mundo por fora. Esse é o verdadeiro obreiro do Senhor, é o verdadeiro trabalhador do mundo de Deus, é o verdadeiro criador, ajudante criador de um mundo melhor. Boas reflexões. Obrigado por assistirem a mais um pequeno estudo seguro do nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos Gesiel. Muito obrigado pela atenção. Fraternal abraço a todos vocês.